Queria agradecer à Fundação, e à editora e à Agrogés o convite para moderar esta sessão. Eu acho que a apresentação da obra não vai ser evidente e debate em 45 minutos, mas o Francisco com certeza dará algo sobre as motivações e as grandes conclusões. Mas enfim, eu acho que somos todos conhecidos, mas temos o Francisco Campelo da Agrogés, Isabel Ribeiro da Nutrifarms, e o Eduardo Diniz do GPP, diretor-geral do GPP. Somos todos engenheiros. Pergunto-me se haverá alguém aqui que não seja engenheiro e, portanto, estamos todos à vontade. E começava pelo Francisco, para lhe perguntar, Francisco, se há uma coisa que eu sei sobre o olival é que faz bem à saúde, tem boas margens financeiras. Eu, se fosse agricultor, provavelmente faria olival ou algo do género, e tem uma grande polémica à volta. Portanto, acho que trazer esta evidência é importante para o debate. Queria perguntar sobre as motivações e grandes linhas. Acho que já me conheces como moderador, portanto, sim, quando chego ali aos 7 minutos eu corto a palavra. Portanto, à vontade. Veremos a tua capacidade de síntese também. Que será grande, como tentámos fazer no livro. Em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação este convite, que foi endereçado à Agrogés já há algum tempo, para prepararmos este estudo, este livro, sobre a sustentabilidade da olivicultura nacional. Também aproveitar já para agradecer ao Dr. Manuel Alfredo Melo, que muito simpaticamente reviu cuidadosamente a obra depois dela estar concluída e contribuiu com alguns comentários que, no resultado final, engrandeceram bastante, e por isso o resultado final também se deve muito ao seu interesse pela obra, e por isso, como autor, quero agradecer pessoalmente. Este desafio foi um desafio que para nós foi muito interessante, porque eu trabalho em consultoria agrícola, tenho um projeto de jovem agricultor também ligado à olivicultura, com o Olival em Sebe, e por isso tenho acompanhado o setor ao longo dos últimos 15 anos, e para mim foi uma surpresa quando comecei a ouvir a opinião pública a dizer um conjunto de coisas sobre a reduzida sustentabilidade da olivicultura nacional e do olival moderno, o que era o olival tradicional, etc. E sentia sempre uma dificuldade em explicar com argumentos mais ou menos científicos, porque obviamente quando a gente entra hoje em dia ao Facebook e esta facilidade que existe em todos emitirmos opiniões, faz com que pessoas que percebem pouco sobre agricultura e sobre olivicultura tenham teses magistrais sobre o assunto, e por isso achei muito interessante quando, dentro dos vários trabalhos que nós tínhamos na Agrogés, me atribuíram esta responsabilidade de escrever o texto que aqui está. Achei muito interessante porque ia responder a uma necessidade que eu próprio sentia de olhar um bocadinho para a olivicultura de fora e percebendo, de facto, quais é que são os impactos que esta atividade pode ter nas várias vertentes da sustentabilidade. E por isso foi para mim muito interessante, foi um livro que escrevi. Tive ontem e hoje que voltar a ele, porque já o escrevi há algum tempo e por isso tive que relembrar um bocadinho aquilo que tinha escrito, mas achei que para mim, pessoalmente, foi interessante prepará-lo e escrevê-lo, e por isso espero que seja interessante para os leitores e para os interessados no tema, porque aqui, no fundo, a conclusão a que chegamos é que, de facto, não há dúvida que o olival tem sustentabilidade ambiental, económica e social. Obviamente, existem muitas vertentes que podem ser melhoradas. Eu acho que com a evolução da tecnologia nós vamos conhecer cada vez mais e vamos poder ser cada vez mais eficientes na utilização dos recursos.
E por isso a sustentabilidade é sempre um trabalho que vai acontecendo ao longo do tempo, o aumento da sustentabilidade, mas de facto a conclusão a que eu chego é que de facto a larga maioria existem sempre mais práticas, mas quer dizer, a gente olha para a floresta, não olha para a árvore. Na generalidade, grande parte dos olivais já estão dentro de modos de produção sustentável, muitos deles apoiados no âmbito da política agrícola comum, cumprindo já requisitos bastante apertados, e para além disso, aquilo que eu vejo no setor é uma proatividade para ser cada vez mais sustentável. Um exemplo claro foi quando houve uma notícia que foi bastante difundida de que a colheita noturna dos olivais promovia a mortalidade de algumas espécies que pernoitavam nas copas das árvores. E, proativamente, o setor, antes de haver qualquer estudo para verificar se era ou não um problema relevante, o setor proativamente parou de fazer colheita noturna e hoje em dia não se faz colheita noturna aqui em Portugal. E por isso, eu acho que isto demonstra, são sinais claros que demonstram a preocupação da sustentabilidade dos olivicultores nacionais e que está bem patente aqui no livro. O livro está dividido, no fundo, em duas partes. Os 2 primeiros capítulos abordam a importância que o setor da olivicultura nacional tem em termos do mercado mundial e que, com a evolução que houve, os fortes investimentos que têm havido no setor de modernização, que nos tornaram o 4º maior exportador mundial de azeite, o 7º maior produtor mundial de azeite, e somos olhados dentro dos principais países produtores, nomeadamente os nossos colegas espanhóis, que são os maiores produtores mundiais, como um caso de exemplo de modernização, de evolução tecnológica. Isso fez com que Portugal tenha adquirido um lugar de destaque no mercado mundial dos azeites e que tentamos demonstrar neste primeiro capítulo, e também um segundo capítulo onde fazemos uma caracterização mais detalhada, usando as estatísticas do Recenseamento Geral Agrícola de 2019 e algumas outras estatísticas acessórias, onde caracterizamos de forma mais detalhada o olival nacional. O olival é uma cultura à qual nós estamos muito habituados, é uma cultura que existe desde há muitos anos na nossa realidade agrícola e por isso achamos muito importante fazer este historial ao longo dos últimos anos daquilo que evoluiu. De facto, Alqueva permitiu uma grande evolução da olivicultura regional e por isso hoje em dia o Alentejo representa mais ou menos 75% da produção nacional de azeite e de azeitona para azeite. Isto obviamente deve-se à Alqueva, não há dúvida nenhuma, há a possibilidade que o regadio trouxe e por isso este aumento que nós tivemos grande em termos de produção, em termos de áreas muito concentrada numa área como no Alentejo, chamou a atenção da opinião pública e, infelizmente, essa atenção, como estamos habituados em Portugal, tudo o que tem sucesso acaba por ser atacado mais tarde ou mais cedo e, por isso, foi um bocadinho atacado por esta ideologia ambientalista que não olha para os aspectos técnicos que são relevantes e, no fundo, julga o setor de uma maneira totalmente injusta e totalmente infundamentada do ponto de vista técnico. Por isso, mas os aspectos técnicos cá também não estavam muito visíveis. Exatamente. Ainda, né? E por aqui estão mais consolidados. Na segunda parte do livro, que corresponde ao capítulo, temos um capítulo intermédio, um terceiro capítulo que fala sobre, explica os 3 sistemas de produção olivícola existentes no nosso país e lá fora, o olival tradicional, o olival em vaso e o olival em sebe, e depois temos um capítulo 4, que é no fundo o grande o capítulo que eu diria mais inovador do livro, porque caracterizações do setor já existem muitas, que procura ir buscar
no fundo, aquilo não é mais do que uma revisão bibliográfica, foi ler os vários artigos e vários trabalhos que já existem sobre o setor. A AgroGés não desenvolveu nenhum estudo específico sobre a sustentabilidade. Isto resume-se muito àquilo que nós conhecemos, àquilo que tecnicamente já se conhece. Há muito por conhecer, há muita necessidade de monitorização para nós percebermos melhor quais são os impactos que a olivicultura tem sobre os vários aspectos da sustentabilidade, mas, de facto, daquilo que se conhece, permite-nos concluir que a olivicultura é bastante sustentável e, quando comparado com outras culturas, obviamente que isto é sempre difícil a gente comparar culturas, até tem uma performance bastante interessante, quer em termos de pegada hídrica, quer em termos de fixação de carbono, de utilização eficiente dos recursos, etc. Por isso, o livro permite abrir um bocadinho esta possibilidade de quem tentei não ser demasiado técnico, obviamente são aspectos técnicos, por isso o livro é técnico, mas permite qualquer pessoa que esteja interessada nesta questão da sustentabilidade do olival poder perceber melhor os aspectos técnicos e o que é que se pode melhorar, porque existem boas práticas que nós propomos aqui, grande parte delas já são implementadas nos olivais nacionais, mas, efetivamente, existe sempre espaço para melhoria. Muito bem. Portanto, este quarto capítulo poderá fazer o livro aumentar as vendas. Esperamos que sim. Eu tenho a mesma dificuldade quando tento explicar que o olival em sebo ou o olival super intensivo. Eu reparei que no livro foi cuidada a categorização do olival de tradicional, em vaso e em sebo, mas tenho essa dificuldade em explicar. Aqui o livro eu acho interessante. Para mim foi perceber que o olival gasta menos água que até com uma série de outras culturas permanentes, que utiliza menos fitofármacos que uma série de outras culturas permanentes. Fertilização acho que não está tão quantificado, mas também se percebe que não é um gastador, que tem mais sequestro de carbono do que eu pensava. A biodiversidade pareceu-me que há um potencial, mas não é tão quantificado se para a biodiversidade o olival em sebe ou o olival em vaso, se serão assim tão positivos ou não. Eu se calhar passo à Isabel, que ouço sempre falar de biodiversidade, para fazer esta ponte e perceber quão fantástico ou não é o olival. E se gostaste do livro também? Isto é um momento da verdade. Não, eu gostei imenso do livro. Acho que o livro, eu li o livro, tive a oportunidade de ler o livro algumas vezes, felizmente, e gostei bastante. Acho que o livro traz aqui algumas coisas muito interessantes. Eu já lá vou à biodiversidade, okay. Não vou esquecer. Acima de tudo, põe Portugal, fala nos olivais em Portugal. Nós estamos focados, e até porque o trabalho que eu tenho feito está muito focado no Alentejo, e temos falado sempre muito no Alentejo, até porque a grande revolução aconteceu no Alentejo, mas eu acho que há uma profissionalização muito grande do olival no país todo, e o país todo beneficiou disso, em geral. Ou seja, o arranque e o olival regado, o encebe, cresce bastante no Alentejo, e tanto que os números são, como o Francisco dizia, os 75% da produção de azeitona para azeite e azeite vem do Alentejo, mas Portugal profissionalizou-se numa cultura para a qual tem vocação, e o livro, para além de trazer todos os aspectos que o Francisco já mencionou, consolida tudo e fala em Portugal, que eu acho que é importante falarmos aqui e pormos aqui Portugal no mapa, porque pronto, é o nosso país e é uma cultura para a qual nós temos vocação, conseguimos fazê-la, fazemos-la bem, e por isso eu acho que esta parte é muito boa. Em relação à biodiversidade, o Francisco disse bem que o livro, no caso, vai buscar informação que já existe, e a biodiversidade, como poderão todos imaginar, e alguns conhecerão melhor, é difícil de medir, ou seja, é preciso medir uma vez atrás da outra, E só se nós o fizermos é que começamos a ter dados, seja no olival, seja noutra cultura, ou até no próprio país, não é? Portugal é um país biodiverso, não é? Como é que ele evolui? Nós, enquanto fazemos agricultura, e muitos de nós aqui fazemos agricultura, ou trabalhamos na área agrícola, nós alteramos a natureza, e alteramos-la para nós humanos, para o nosso setor económico, para as nossas necessidades humanas mais básicas, para desenvolver o setor com base numa exploração do setor primário agrícola. Logo, alteramos-lo. E ao alterarmos, provocamos dinâmicas diferentes. O caso da colheita noturna, por exemplo, é um caso bastante interessante, não é? De repente, o que é que aconteceu? Ao criar uma área muito grande de olival em sebes, criámos refúgio para um conjunto grande de espécies de pássaros que não existiam naquela zona,
ou seja, quando se fazia cereal naquela zona, uma agricultura de sequeiro, não existiam aqueles pássaros naquela zona, existiam outros, mas não existiam, e de repente nós criámos um refúgio para um conjunto de pássaros que passavam a dormir dentro dos olivais e que de repente isso podia ter um impacto negativo. E voluntariamente, era o que o Francisco dizia, o setor reagiu sobre isso. Isto é dinâmico, a agricultura e especialmente a biodiversidade é dinâmica. Nós temos ecossistemas que existem, estáticos, e depois nós humanos intervimos sobre esses ecossistemas, alterando-os e provocamos novos equilíbrios, provavelmente. E por isso é que temos que estar atentos. Acho que é uma coisa interessante. Ou seja, nós aqui falamos em desafios e respostas, à data de hoje, ao conhecimento que existe hoje. Daqui a uns anos, nós teremos todos a oportunidade de reagir, de agir, de evoluir também, porque as nossas técnicas, tecnologias evoluem, e nós teremos outros desafios, e acho eu que, em princípio, reagiremos todos perante eles e resolveremos, em princípio, se criarmos problemas, vamos resolvê-los. Vai ser possível comparar o estado das galerias ripícolas no olival em Sebe em comparação com a vinha ou com o nogueiral ou com o outro, com o amendoal? Sim, se nos propusermos a estudar isso... Isto neste momento não existe, não é? Que eu percebi também do... Sim, exato. Tu terias que estudar isso, não é? Nós teríamos que pegar e teríamos que começar a estudar e fazer uma baseline, não é? E depois daqui a uns anos ir lá ver outra vez e depois se calhar provavelmente adotar algumas boas práticas e ir lá ver outra vez o que é que aconteceu e com isso perceber que no fundo é o que já cá está dito para alguns fatores. No caso da biodiversidade está um bocadinho menos estudado porque também é mais difícil de estudar, não é? Não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Os críticos do olival em Sebe, do olival superintensivo, falam muito do problema da monocultura e que isso tem implicações na falta de biodiversidade. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Ou a vossa, antes de chegar ao Eduardo? Bem, Eduardo tem lá o despacho do Capolas, portanto isso depois... Eu acho que o livro aborda essa questão num dos subcapítulos do capítulo 4 e, de facto, reconhece que, nomeadamente em Alqueva, quer dizer, o olival é uma cultura que está presente em todas as regiões do nosso país, não é? Quer dizer, grande parte, mais de metade das explorações agrícolas nacionais possuem alguma área de olival no seu interior. Por isso, o olival é uma característica da nossa paisagem. Vamos lá ver. Agora, obviamente, os sistemas tradicionais e os sistemas em Sebe, os sistemas mais intensivos, como se costumam a designar, se bem que esta questão da intensidade dos sistemas intensivos, para mim, faz-me sempre alguma confusão, porque o que é que estabelece uma cultura intensiva? É o uso de rega? É o uso de fatores de produção ser maior ou menor por hectare? Ou é a utilização por unidade de produto produzida dos recursos? Quer dizer, por isso, qual é que é o critério para classificar um sistema como intensivo ou não intensivo? Quer dizer, entramos um bocadinho quase, hoje em dia, na grande parte dos PDMs, considera-se que tudo o que não é pastagem ou cerealicultura de sequeiro é considerada agricultura intensiva. Por isso, tenho algumas dúvidas relativamente a esta... e daí não gostar e achar que foi bastante penalizador para o setor essa designação do superintensivo e do intensivo, porque de facto todo há aqui um conjunto de questões... Foi uma designação que veio do próprio setor. Do próprio setor, exatamente. Por isso fomos nós próprios que demos genuinamente que... Exatamente, nesse sentido. Mas porque, quer dizer, a agricultura intensiva em si não passa a deixar de ser sustentável por ser intensiva. Claro. Quer dizer, é possível intensificar com sustentabilidade. A intensificação sustentável, que hoje em dia é muito referida, é uma prova disso. E por isso também eu acho que o setor na altura não reagiu a isso porque achou que hoje em dia é que a palavra de intensivo acabou por ser quase demonizada. Mas voltando à questão da paisagem, de facto eu vou muito ao Alentejo por motivos familiares e profissionais e por isso faço muito a estrada ali entre Ferreira e Beja e Serpa e, de facto, a gente percebe que a paisagem mudou. A paisagem mudou, é evidente, existem mais olivais intensivos
e mais olivais em sebe, que tem uma característica bastante marcada, não é? Mas, mais uma vez, nós não nos podemos fixar nas estradas, não é? Quer dizer, de facto, o olival da Alqueva representa, a área de olival regada por Alqueva, e nós referimos isso no livro, representa 3% da superfície agrícola utilizada do Alentejo. E o olival como um todo, incluindo os sistemas tradicionais, representam 9%. Por isso eu acho que estamos aqui a falar numa monocultura como se isto fosse uma realidade de todo o Alentejo. E o Alentejo, voltamos a dizer, é a região do país onde a olivicultura tem maior relevância no total. E por isso, efetivamente, eu acho que não há dúvida nenhuma que há aspectos a melhorar, e nós referimos isso no livro, quer dizer, pode haver maior, aliás, até ligado com o tema da biodiversidade, se nós tivermos as tais vegetações ripícolas. Hoje em dia, grande parte dos olivais que são instalados, mesmo tendo sobreiros isolados que podem ser arrancados, a maior parte dos olivicultores decidem não os arrancar e mantê-los. Agora, já houve erros do passado. Já houve erros do passado porque se achava que tinha que ser assim, porque isso complicava muito a gestão do olival. Hoje em dia já se percebeu que não, é possível fazê-lo de uma forma viável, não é? E por isso, ter esses elementos paisagísticos que quebram um bocadinho a ideia da monocultura quando a gente olha para uma paisagem, ajudam não só nesse aspecto, como ajudam também na promoção da biodiversidade, da chamada biodiversidade funcional, ou seja, eu ter pequenos núcleos onde promovo determinado tipo de biodiversidade que me vai ajudar até na proteção da própria cultura e do próprio olival. Porque para o próprio agricultor, quer dizer, a questão da diversificação é uma questão que está na cabeça de qualquer agricultor. Porque para o próprio agricultor, obviamente, uma área muito grande de uma mesma cultura também é problemática em termos de gestão, e por isso o próprio agricultor tem interesse em fazer isso. Por isso eu acho que a questão paisagística é uma questão que é impolada, a meu ver, mas obviamente existem zonas específicas do território onde a gente vê manifestamente que se houvesse ali alguma diversidade era bom para os dois lados, e por isso eu acho que aí pode-se trabalhar alguma coisa nesse aspecto. Eu passava ao Eduardo com as políticas públicas. Eduardo, não sei qual é a tua opinião sobre o livro, mas tens o prefácio no livro, é o autor do prefácio, mas também tens o Programa Estratégico da Política Agrícola Comum aprovado ontem, se não me engano, ou adotado anteontem, portanto esta semana. Portanto, se calhar perguntava-te primeiro sobre esta apreciação e depois o posicionamento do olival em relação aos apoios da PAC. Zé Diogo, obrigado. Eu também começo por agradecer à Fundação o convite, para estar aqui hoje presente, e à Agrogés também, e também por ter escrito o prefácio, porque nos tempos que correm, e isso já foi dito aqui por outras pessoas, discutir no espaço público com base no conhecimento às vezes é muito difícil. Nós começamos, como estávamos a ouvir agora, sim, mas a sustentabilidade, a biofuncional, quer dizer, já não nos ouvem, quer dizer, a partir do segundo parágrafo que estamos a dizer, já não nos ouvem. E do outro lado, há uma comunicação muito baseada em redes sociais e em 140 caracteres, que é muito difícil depois, ou em promessas muito pouco sofisticadas, que torna muito difícil explicar isso. E, portanto, para ter uma noção do que é que se passa pelos olivais, tem que se ler o livro inteiro. E por acaso, depois, no prefácio, eu senti um bocado a necessidade, porque acho que às vezes no setor agrícola estamos a comunicar de uma forma muito defensiva. E ao contrário, até para quem me conhece, normalmente sou muito prudente e muito moderado nas minhas opiniões, e eu aqui senti a necessidade, no prefácio, logo na frase inicial que eu escrevi, porque me faz muita impressão o debate público à volta do olival. Noutros setores até não me faz tanta impressão, mas no olival faz muita impressão. Porque eu acho que realmente nós estamos o que eu escrevi foi o olival e a produção de azeite em Portugal encontram-se nos... tenho que ir buscar o livro, porque não percebo a minha letra.
O olival e a produção de azeite em Portugal encontram-se nos tempos atuais num dos momentos mais promissores para uma sustentabilidade duradoura. E é uma frase, acho eu, que é forte, não é? Quer dizer, estamos numa fase de sustentabilidade porque o olival em Portugal nunca foi muito sustentável, particularmente até do ponto de vista económico, nem do ponto de vista ambiental. O olival, ao longo da história, estava nas pequenas explorações, dispersas, era usado para iluminação, era usado para uma série de coisas, tinha uma péssima qualidade, ninguém queria provar o azeite, só com o Alexandre Herculano começou a ter alguma política de qualidade. E muito do problema que nós temos a ter agora nem é um problema muito a ver com o olival, é com a rapidez com que isto foi. E, portanto, isso acho que nós também temos que estar cientes, ou seja, nós em poucos anos, e talvez até de uma forma, não digo quase inesperada, o sucesso foi tremendo, não é? As áreas alargaram-se, os empresários souberam aproveitar uma oportunidade, a água, todas essas coisas. Eu recordo-me, embora seja de Economia Agrária, aluno do professor Avilés, nós não tínhamos a cadeira de olivicultura. Tínhamos fruticultura, tínhamos viticultura. A olivicultura era uma coisa que nem se falava em agronomia, quer dizer, era uma coisa era um setor que não tinha mesmo quando comecei a trabalhar, tinha um colega na sala ao lado, que eram aquelas primeiras ajudas, quando falavam do olival, perguntava, a ajuda é para arrancar ou para plantar? Pronto. Portanto, isto foi em poucos anos. E as políticas públicas favoreceram muito o olival. Não só a parte dos investimentos, etc., como também, particularmente depois com a reforma dos produtos mediterrâneos em 2004, que fez, com as TPIPs, as salvas TPIPs, deu a possibilidade de alargamento das áreas, veio a água, veio as ajudas ao investimento, e em pouco menos de 20 anos, 15 anos, isto teve uma evolução enorme. E como aqui foi falado, a alteração da paisagem do Alentejo depois já não são só os ambientalistas, mesmo os saudosistas, de verem as pessoas todas a apanhar a azeitona, de verem as searas de trigo. Há um conjunto de pessoas que isto é tudo muito rápido. E temos também que compreender, não é? Quer dizer, porque ver uma seara de trigo, ou mesmo aquelas fotografias que eu pedi para pôr no prefácio, aquelas pessoas todas nas escadas, aquilo é de uma estética lindíssima, não é? Quer dizer, mas, por amor de Deus, quer dizer, o setor soube-se, particularmente no Alentejo, soube adaptar-se à falta de mão de obra que lá existe. E, portanto, nós devíamos estar satisfeitos com isso, quer dizer, nós devíamos estar satisfeitos, ter uma cultura endógena, que nem gasta muita água, tem benefícios para o solo, comparando com outros aproveitamentos. E eu, antes de vir para aqui, só por curiosidade, fui olhar, e temos todos noção disso, da crise que estamos a viver. Entre janeiro e maio, o déficit da nossa economia de bens duplicou face ao período homólogo anterior, com mais de 11 mil milhões de euros na nossa economia. E duplicou, em negativo. Em negativo. E na agricultura e na agroindústria está em 1.600, quase 1.700 milhões de euros. E, portanto, se mantiver esta tendência, vamos chegar ao final do ano para números que já estávamos afastados numa série de anos. Tem muito a ver com os cereais e etc. Mas para 4 mil, prevejo eu, perto dos 4 mil milhões de euros. O que é muito mau. Déficit. E dos poucos produtos que está a aumentar a exportação e de uma tendência muito interessante, não é só o azeite, mas é o azeite, quer dizer. E, portanto, nós temos uma cultura que se desenvolve numa área restrita, como agora acabaram de dizer, quer dizer, o olival intensivo não chega a ter 2% da área do Alentejo, quer dizer, que raio, quer dizer, nós já não temos, desculpem a expressão, nós já não temos Deixa-me interromper para te perguntar, será esse o problema? Será que o olival dar dinheiro é o problema? Não, eu sinceramente acho que também temos que ser conscientes que a alteração muito rápida, não é? E, portanto, a alteração de paisagem é uma coisa que temos que reconhecer que isso altera a percepção das pessoas, e as pessoas também gostam da paisagem e etc. Foi tudo muito rápido. Mesmo as infraestruturas industriais, não é? O fim de linha, também estamos com problemas.
E, portanto, essas matérias temos que ser conscientes, não é? Quer dizer, agora, uma cultura que nem ocupa muito espaço. Está em regiões, Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, com problemas rurais e de população e etc. Quer dizer, estamos a pôr até mão de obra especializada nessas zonas. Quer dizer, não temos recursos naturais muito, infelizmente, muito interessantes, muito ricos no nosso país. Então, nós temos, nestas zonas, com estes solos, conseguimos estar a criar esta riqueza e tem vindo a crescer a representatividade do azeite, devíamos era estar todos satisfeitíssimos, não é? Quer dizer, de conseguirmos ter aqui a aproveitar. Isto sem dizer, e também como eu depois também coloco no prefácio, há certas matérias que depois têm que ser mais trabalhadas. A biodiversidade foi aqui que foi a mais falada, mas não é a única, mas é uma questão o conceito de biodiversidade funcional é algo que tem que ser muito trabalhado, de explicar às pessoas, e acho que aí até da parte ambientalista, eu acho que há correntes que estão receptivas a esse tipo de debate. Acho que há outra parte que também devia ser um pouco trabalhada, não é só no olival, há outros sistemas produtivos mais intensivos. Eu não acho que a palavra intensivo, pronto, mas ganho um sentido projetivo, como se tivesse sido a primeira, se calhar tinha ganho também um sentido projetivo, quer dizer, isso é como as palavras têm a sua história também. Acho que o trabalho também com as comunidades locais, face onde está uma grande expansão do olival, também devia ser trabalhada, e especificamente trabalhada, ou seja, há aldeias muito pequenas no mar daquelas oliveiras, quer dizer, tem que se trabalhar, tem que se ter um especialista qualquer nessa área para... não me perguntem, quer dizer, isso tem até ser visto mais agora na questão de Odmir e etc. Há trabalhos muito interessantes daquelas empresas de fazerem uma triangulação entre as autarquias, a parte empresarial e a parte... E, portanto, essas pessoas têm que ser aliadas do setor produtivo. E isso é um trabalho também profissional, não é um trabalho passa a expressão, de caridade. Tem que ser algo que também tem que ser trabalhado, e acho que o investimento até deve ser um investimento pequeno a esse nível, para os frutos que pode dar. É a única coisa que eu acho. Quer isto, a biodiversidade tem que ser trabalhado, mas isso, acho que as equipas são boas, estão a trabalhar nessa área. Esta é uma área nova que crescentemente vai no setor. A evolução da nossa agricultura tem levado a isso. Estamos cada vez com mais polos mais concentrados de produtividade e uma parte cada vez mais extensiva e menos produtiva. E nestes polos mais concentrados de produtividade, este terceiro fator mais social, acho que tem que ser trabalhado também de forma profissional, e acho que trará ganhos bons ao setor. De resto, nas políticas públicas, só para acabar, eu acho que há muitas coisas que correm mal, mas no olival até a complementaridade correu bem. Nós temos um pacote de ajudas importantes para o olival tradicional, e as ajudas ao investimento favoreceram também o crescimento do olival mais intensivo. E as crises que Espanha teve com o seu olival de sequeiro, nós não as sentimos em Portugal, porque as ajudas agroambientais deram uma certa resistência ao olival tradicional, porque este misto entre olival tradicional e olival em vaso ou em sebe é muito importante que continue a existir para sermos um país de qualidade ou seja, haja uma contaminação positiva entre os três tipos de olival. E aí as políticas públicas até têm funcionado. Eu não resisto a perguntar, e pegando nisso, e sabendo que pelos resultados que vemos aqui, que o olival não gasta assim tanta água como se diz que gasta, que não gasta tantos fitofarmacêuticos, que não fertiliza tanto como se diz que fertiliza, que a biodiversidade tem potencial de ganho, e falando na complementariedade dos apoios da PAC, em certo momento, o ex-ministro Capelo Santos fez um despacho em que baniu ou tirou a elegibilidade do olival em sebe, ou o olival em vaso, ou o olival spreitício e voto. Na zona de Alqueva, retirou da elegibilidade dos apoios. Isto faz sentido, tendo em conta estas conclusões, e isto é para ficar também, Eduardo? Não, foi uma opção gestionária. Ausência. Não é... Estávamos a falar há pouco. Gestionária. Gestionária, quer dizer, não é como a questão dos sobreiros, que é proibido cortar um sobreiro por lei e já existe há imenso tempo. Foi gestionário.
E tem muito a ver com isto que eu disse, quer dizer, este crescimento, este alarme que se criou com este crescimento tão rápido levou a esta decisão reativa, passa a expressão, do poder político. Precipitada ou reativa? Não, quer dizer, já foste também, já exerceste questões políticas, não é? Também fiz as minhas decisões precipitadas. Não digo que seja precipitado, quer dizer, se criou uma questão, quer dizer, aquilo também foi parar para... Mas o que eu estou a dizer, com isto também que se falou agora, por exemplo, da colheita noturna, quer dizer, o próprio setor, vamos parar para ver, quer dizer, ali uma certa travagem também, se calhar, fez aparecer também outras culturas que se calhar não ganhariam espaço se não tivesse acontecido essa travagem. Não estou propriamente a dizer que é a melhor a solução do mundo, mas foi um pouco reativa a uma grande expansão, mas acho que teve mais a ver com este crescimento muito rápido, não é? E todas as reações. Sim. Não. Ouvi vocês falar disto, no crescimento rápido e da intensidade, portanto, dos olivais intensivos e da intensidade. E da intensidade. E a gente está-se a esquecer que a vinha é intensiva, tanto quanto eu saiba. Sim. A produção de vinho, a vinha é intensiva. Tem extensões enormes. Eu lembro, por exemplo, ali no Alentejo, o Roquete tem contínuo 500, 600 hectares de vinha. Nunca foi atacado por isso. E estamos a esquecer-nos de uma outra questão, que é os pomares do Oeste, que também são extensões enormérrimas, mas foram sendo feitos com tempo, eu não sei se com tempo, mas com outra visibilidade, talvez, e a uva é milenária, não é? Mas sempre foi assim, sempre foi intensiva, não é? Depois passou a ser regada, etc. E nunca foi atacada por isso. É estranho, mas nunca foi atacada. Sim, mas era como eu dizia. Agora, também já li e o seguinte, quer dizer, hoje em dia, o Douro, como a gente o conhece, e com o vinho que a gente o conhece, era impossível de ser feito. Era impossível. Não era possível passar as várias barreiras para que aquilo pudesse ser feito. E está feito, e toda a gente gosta, e a biodiversidade, ou seja, o que for, existe a que se modificou como... E é património da humanidade. E é património da humanidade. Eu não quero dizer com isto que o olival teve, que não haja coisa a melhorar. É óbvio que foi muito rápido. Foi. Por exemplo, não vale a pena citar nomes. As pessoas... Já li, já ouvi pessoas dizerem, eu tenho saudades das searas. Está bem, então, mas vai fazer e ganha o que a seara dá. Quer dizer, é impossível. Claro, tem muito a ver com a questão económica. Peço desculpa desta intromissão. Mas tem muito a ver com a rapidez, é por isso que eu digo, quer dizer, daqui a uns anos a paisagem há de estar mais integrada, quer dizer, é a questão, eu acho que é essencialmente a questão da rapidez, e quando é tudo muito rápido, mas a rapidez também foi uma vantagem para o setor económico, atenção, porque se não tivéssemos posto este olival todo, agora também seria muito mais difícil. Portanto, a rapidez também teve uma certa vantagem de ter acontecido. Eduardo, eu vou ter que passar à Isabel, mas antes queria só clarificar, porque quando estive no congresso da Olivo em dezembro, lembro que a questão, havia muita curiosidade, ou necessidade de clarificação sobre se, agora neste PEPAC que foi adotado, se o Olival se pode candidatar na zona de Alqueva aos apoios ao investimento. Na parte da programação nada diz contra. Eu acho que nos programas é preciso sempre fazer uma certa distinção entre o que é programação e o que é gestão. E há muitas opções gestionárias que não vão aproveitar o que está escrito enquanto programação. E, portanto, esta decisão de não continuar a permitir a expansão no Alqueva foi uma opção gestionária, não foi uma opção de programação. O mesmo programa atual não proíbe. E o futuro também não vai proibir a plantação de olival em sebo, seja lá onde for. Isabel, Quanto mais urgente se torna a revogação desse despacho, até porque na altura, eu vou só insistir nisto porque
Na altura, e bem, e tu disseste bem, Eduardo, que houve uma reação a uma rapidez de uma série de coisas. Tanto que na altura foram encomendados um conjunto de estudos que estão feitos e que por isso, estando feitos, já se poderá olhar para os resultados dos estudos e provavelmente revogar o despacho que não tem sentido nenhum. Que tinha sentido na altura perante o alarme e o sentimento e a gestão precisava de acalmar os ânimos e neste momento parece-me que já não existe conteúdo para tal e que fazia sentido tirar. E voltando a pegar ao tema da monocultura e na rapidez e na tal rapidez, a todos nós nos escapou, provavelmente no início e quando planeámos a Alqueva, e eu lembro-me e fiz alguns estudos até de enquadramento do que é que seria a Alqueva quando a Alqueva começasse e do que é que se poderia vir. O conjunto de culturas que se pensou que se viriam ali a instalar, acabou por não se vir a instalar de forma tão diversa, digamos assim. Porque na altura coincidiu que o olival tinha capacidade para se instalar ali. E havia uma revolução na área do olival técnica, que era possível instalar olival ali e ali havia toda a vocação. E por isso é que cresceu tanto. E cresceu tanto, e indo um bocadinho à sua observação também, aliado de quem lá estava. Porque aquelas pessoas que lá estavam, a maior parte delas já não trabalhavam, não era população ativa. E por isso, de facto, assistiram a uma grande revolução no seu território, que não é assim tão grande em termos de expansão territorial, porque são só os tais 3%, mas que é vizinho às aldeias, e as próprias pessoas foram alheias a isso, porque se já eram reformadas, não participaram nisto. Hoje em dia, muita gente, tanto que as pessoas que trabalham nas herdades da Nutrifarms, vivem, trabalham e têm as famílias ali. Mas antes, ou seja, no princípio, não necessariamente foi preciso estas pessoas voltarem para lá. Houve muitos dos nossos colegas, são pessoas que nasceram ali, vieram a Lisboa estudar e depois conseguiram voltar para a zona. E por isso eu acho e concordo contigo com o que tu dizias de faz sentido hoje em dia voltar a trabalhar aspectos que nós não trabalhámos quando planeámos a Alqueva e quando planeámos o Alentejo, que têm a ver com integração social e até explicar às pessoas, porque as pessoas, se não trabalham lá, se são só vizinhas, se são reformadas e só veem de repente máquinas estranhíssimas, técnicas que não se usavam nos cereais, coisas que não se faziam, parecemos todos extraterrestres, a usar um território que as pessoas conhecem há centenas de anos, não conhecem há milhares porque elas não eram vivas, mas elas conhecem há centenas de anos de uma determinada maneira. Nós, de repente, em 10 anos, 20 anos, mudamos e provavelmente é um dos desafios para o qual nós teremos que fazer. Acredito que uma parte dela, o facto de estas pessoas que hoje trabalham nas herdades vivem ali, trabalham, conhecem, agora provavelmente nós todos que trabalhamos no setor vamos ter que continuar a fazer um trabalho grande a nível social de explicar, mostrar o que não é assim tão estranho, mas nós, na verdade, trouxemos todos uma revolução tecnológica que já existe para uma região que tinha outras cores e nós basicamente mudámos-lhes a cor da paisagem, não é? Já não é amarela, agora é verde. Tem vantagens, mas as pessoas estranham porque é novo e é preciso explicar essa novidade. Acrescentava também só uma coisa, nós muitas vezes estamos sempre preocupados com a população urbana e do que é que pensa e portanto, como a Isabel está a dizer, e como eu já tinha dito antes, os maiores aliados podem ser as comunidades locais e muitos deles são reformados. No Expresso, a semana passada, estava na revista uma crónica daquele Luís Pedro Nunes, que fala nesses programas muito... Pronto, que é ele próprio se auto-intitulava um urbanita, que é de Ferreira do Alentejo, e o pai dele perdeu o cão. A reportagem é interessante, a crónica. E foi para o Alentejo fazer aquela coisa. Mas ele autocriticava-se ao mesmo tempo que escreveu o artigo. Foi com cartazes a pôr nas árvores todas do cão do pai e tal, e as pessoas quase que brincavam com ele. Perdeu o cão, há aí mais cães, quer dizer, não. E ele não reconhecia a terra onde tinha nascido, não é? Porque estava tudo cheio de olivais, tinha também uns imigrantes paquistaneses a jogar cricket, não há mal nenhum em tudo isto. Mas aquilo, ele estranhou total. Eu não me vou conseguir adaptar a esta coisa porque não é a realidade que eu conhecia. Mas não falou daquilo de uma forma, pronto, com um bocadinho de humor e a auto-intitular-se um urbanita meio tonto, mas a dizer, mas eu não consigo deixar de o ser. E, portanto, eu estou preocupado com o cão que desapareceu, estou preocupado que não vejo os cereais, mas é interessante também percebermos como é que os outros pensam para nós depois adaptarmos esta nova realidade.
E mesmo alguma extensão do olival, eu acho que não deixa de ser bonito também, quer dizer, e portanto, isso tem que ser assimilado, não é? Haverá também uma questão geracional. Há uma questão da ausência de daltonismo, se fôssemos daltónicos não sentíamos tanta diferença, e há uma questão geracional. As crianças verão o olival em sebo como uma coisa perfeitamente natural e aquilo será a oliveira deles, provavelmente, como em algum momento da história a vinha morangueira era o que as pessoas conheciam e não era a vinha em armação como conhecemos hoje. Eu conheço há cerca de 20 anos, ou talvez mais, experiências de plantações de sobreiros intensivos, regados. Se será o futuro ou não, não sei. Isto por causa da criança que vê a oliveira não vai ser sempre aquela em sebo. Se calhar daqui a 50 anos os sobreiros estão todos reordenados de outra forma e que tem toda a lógica, desde que não se estrague, desde que, que haja biodiversidade, etc. Só aqui aproveitar, porque há bocado não fiz uma referência e queria fazê-la, porque este livro, a respeito da questão social, engloba um pequeno subcapítulo que, aliás, queria agradecer ao professor Avilés, porque, ao contrário do resto do livro, que de facto saiu da minha mão, esse capítulo foi escrito aqui pelo professor, mas que foi um desafio que até nos foi lançado na altura pela Fundação, já depois do livro escrito, por isso foi aqui um bocadinho enxertado, que era exatamente olhar, e que parece que foi um exercício bastante interessante, que foi olhar para os concelhos onde o olival moderno tinha crescido, tinha tido uma maior expansão ao longo dos últimos 10 anos, e ver a evolução dos indicadores socioeconómicos desses concelhos. Obviamente que é um exercício que a gente não pode atribuir essa melhoria que foi verificada em muitos desses indicadores, não podemos atribuir diretamente ao olival, não podemos dizer que foi por causa do olival que aqueles indicadores evoluíram daquela forma, mas efetivamente o olival, pela preponderância que tem naquelas regiões, terá certamente contribuído para essa evolução. Agora, eu conheço a zona de Beja, que é uma zona que teve um desenvolvimento brutal, não é? E vemos isso, e de facto eu reconheço que, por exemplo, basta olhar nas estruturas de ensino, temos o Politécnico de Beja, mas o Politécnico de Beja, que podia-se ter especializado e ter um aumento em termos de formação no setor que está ali a borbulhar ali à volta, não se desenvolveu, e por isso há de facto aspectos sociais que evoluíram positivamente graças ao olival, mas falta de facto, e por isso concordo com o Eduardo perfeitamente, falta ali algum trabalho do ponto de vista social e do ponto de vista dos outros setores que ali estão à volta, porque os serviços desenvolveram-se, porque há necessidade de apoio técnico, de venda de fatores de produção, etc. Isso de facto houve uma evolução grande, mas depois todos os outros setores mais acessórios, houve alguns que de facto não se desenvolveram e era preciso haver esse trabalho, que é um trabalho dos atores locais, mas também do próprio governo, estar mais preocupado em utilizar as potencialidades do que em toldá-las, como aconteceu com este despacho, que a meu ver não tem justificação nenhuma e já devia ter sido revogado. E de facto haver esta evolução. E uma das coisas que eu no outro dia falava com uma das pessoas que leu a obra, ele dizia, mais do que essa evolução positiva, era nós questionarmos o que é que teria acontecido não tendo havido Alqueva e não tendo havido esta evolução. Porque mesmo que não tenha evoluído nada, e de facto continua a haver envelhecimento populacional, etc., mas a nossa questão é o que é que teria acontecido se nada disto tivesse acontecido. E eu não tenho dúvidas nenhumas que estaríamos aqui numa situação muito pior do que estaremos. Por isso, era só fazer este... Acho que de conclusão, acho que não deve haver a mínima, Eduardo, já me cortaram o tempo, mas não deve haver a mínima dúvida sobre a vantagem que foi a oportunidade de ter feito o investimento público no Alqueva e na área de regadio, e o Eduardo estava a dizer há bocado, eu estive no governo e tenho orgulho de ter feito parte desse crescimento.
a investimento do olival. A agricultura tem que gerar riqueza, isso é algo que tem que estar sempre presente e não podemos esquecer disso. Seja na área da governação, seja em qualquer área que se fala de agricultura, é uma atividade empresarial e é um setor que tem que gerar riqueza. E aí o olival, acho que o livro explica isso tudo muito bem. Até nem é das culturas que mais gera riqueza, mas é uma cultura que gera riqueza e que se adapta muito bem. Acho que também fica de parabéns à feitura do livro, as várias quantificações que se fazem em termos de água, em termos de fertilizantes, em termos de fitofármacos, em termos de sequestro de carbono, que é importante. As pistas que dá para a biodiversidade, portanto aqui acho que está... Parabéns, Francisco, pelo livro, a todos os envolvidos. Parabéns aos Franciscos, já que o professor Vilés também, além da envolvência geral, também teve o seu capítulo e acho que agora... Todos os trabalhos, como claro, como tiveram se por disse, trás da... houve um estudo feito pela EDIA, encomendado pelo Governo, quando houve este despacho, que foi publicado e que tem bastante informação que enriqueceu o livro, e existem outros estudos que enriqueceram o livro, por isso, de facto, o mérito não é meu, eu só os sumarizei e organizei de forma a tornar a leitura mais fácil e estar num ponto. Tudo. Muito bem, queria também agradecer aos oradores e se calhar deixar o mote de, no futuro, ou haver uma discussão ou alguma reflexão sobre como comunicar o livro. Também deve ser interessante. Muito bem, muito obrigado a todos.